Cultivo Online, capítulo 268. Nada é impossível no mundo do cultivo. Com licença, estou passando. O guarda conduziu Feng Yuxiang e mexeu com força através da multidão que esperava na fila pela sua vez no dispositivo de teletransporte. Isso fez com que as pessoas que já estavam na fila franzissem a testa. Especialmente porque a maioria delas eram de famílias um tanto grandes, e isso foi um tapa na cara para elas, já que tinham que ficar na fila como todo mundo. Ei, o que aconteceu? Como é que eles conseguem furar a fila enquanto o resto de nós fica aqui? O que há de tão especial neles? Alguém na fila gritou de repente com uma voz frustrada, chamando-os. Isso mesmo, você sabe quem eu sou? Vou reclamar com o prefeito. O guarda rapidamente se virou e respondeu àquela pessoa com uma voz sarcástica. Bem, se você tem a habilidade de voar, também permitirei que você pule a fila. Voar? As pessoas ali levantaram as sobrancelhas de maneira intrigada. Você tem algum problema em irmos primeiro? Feng Yuxiang de repente se virou e falou, até mesmo liberando um pouco de sua base de cultivo do grão-mestre espiritual. Spirit Grande Mestre. As pessoas ficaram imensamente chocadas com a base de cultivo de Feng Yuxiang. De onde veio esse grande mestre espiritual? E como é que eles não a reconhecem? Por favor, nos perdoe, grande mestre sênior. As pessoas de lá rapidamente baixaram a cabeça e pediram desculpas a Feng Yuxiang. Feng Yuxiang não disse mais nada e continuou a se aproximar do dispositivo de teletransporte com Meixiu seguindo atrás dela. Que arrogante, Meixiu pensou consigo mesma. Mas achou isso um tanto admirável. Alguns momentos depois, chegaram na frente do dispositivo de teletransporte. Estimados idosos, como o continente oriental é muito distante, só podemos teletransportá-los para 3 lugares. A pessoa que gerencia o dispositivo de teletransporte perguntou a eles. Feng Yuxiang acenou com a cabeça e disse. Teletransporte-nos para o mais próximo do Templo da Essência do Dragão. O Templo da Essência do Dragão, certo? Dê-me um momento para olhar o mapa. O trabalhador começou a olhar para o grande mapa que estava preso a um quadro portátil próximo. Tinha a localização de todas as cidades do céu inferior com um dispositivo de teletransporte. Essa seria a cidade Lotus de Ferro, que fica a aproximadamente 290 mil milhas de nossa localização atual. Quanto ao preço, serão 3.400.000 de ouro, estimados idosos. 3.400.000 de ouro. Meixiu ficou chocada interiormente quando ouviu a quantidade astronômica de ouro necessária para usar o dispositivo de teletransporte. Yu Hou havia contado a ela sobre as taxas de câmbio do ouro do Cultivation Online e do dinheiro da vida real, e era cerca de 1 ouro para cada 7 dólares. Neste caso, 3.400.000 de ouro valiam pelo menos 23.800.000 dólares. Essa quantia de dinheiro é mais que suficiente para alimentar luxuosamente uma família inteira durante toda a vida. E eles vão gastar tudo isso em transporte? Nem mesmo a família mais rica do mundo ousaria gastar tanto. Como diabos Yuan transformou alguém como ela em seu servo? Meixiu não pôde deixar de ficar curioso. Aqui estão 2.500 pedras espirituais. Fique com o troco. Feng Yuxiang entregou uma bolsa de armazenamento ao trabalhador de maneira indiferente, agindo como se estivesse apenas comprando comida barata. Muito obrigado, estimado sênior. Por favor, me dê um momento para preparar o dispositivo de teletransporte para você. O trabalhador aceitou a bolsa de armazenamento com entusiasmo antes de contar as pedras espirituais dentro dela. Assim que confirmou o pagamento, o trabalhador foi definir as configurações do dispositivo de teletransporte para que ele os teletransportasse para o local desejado. Poucos minutos depois, o trabalhador voltou até eles e disse: o dispositivo de teletransporte está pronto. Avise-me quando e eu o ativarei. Uma vez ativado, você terá 60 segundos para entrar no dispositivo de teletransporte antes que ele perca energia. Feng Yuxiang se virou para olhar para Meixiu e perguntou: você está pronta? Meixiu assentiu. Vamos então. Os dois ficaram diante do dispositivo de teletransporte alguns momentos depois, e assim que o trabalhador ativou o dispositivo, eles entraram no portal. Meixiu sentiu-se um pouco tonto após entrar no dispositivo de teletransporte e a sensação persistiu por algum tempo mesmo após o término do teletransporte. Você está bem? Feng Yuxiang perguntou a ela. Sim, só um pouco tonto. Estou surpreso que você não tenha vomitado, já que os mortais não conseguem lidar com muita energia espiritual. E você acabou de passar por um portal criado a partir de uma grande quantidade de energia espiritual. Feng Yuxiang disse a ela. E ela continuou. Você deve ter uma forte força de alma. Me faz pensar porque você não é um cultivador. Você pode ter talento para isso. Eu, não tenho motivos para me tornar um cultivador, disse Meixiu. Afinal, ela só entrou no jogo para poder ajudar Yuan. Nenhuma razão, existem muitas razões para alguém se tornar um cultivador. Riqueza, fama, status, poder. Você não tem desejos? Feng Yuxiang perguntou a ela. Meu desejo. Um certo pensamento apareceu em sua mente. Eu tenho um. Mas me tornar um cultivador não me ajudará a realizar esse sonho. É impossível. Meixiu balançou a cabeça. Impossível? Nada é impossível no mundo do cultivo. Pelo menos foi isso que aprendi depois de seguir o jovem mestre por um curto período de tempo. Yuan, Meixiu ergueu as sobrancelhas.
Feng Yuxiang acenou com a cabeça e disse: Isso mesmo. O jovem mestre é uma existência incrível com um futuro ilimitado. Estou com ele há apenas algumas semanas e só posso imaginar o quão forte ele crescerá no futuro. De qualquer forma, podemos continuar esta conversa mais tarde. Você ainda está tonto? Não chegaremos ao templo da essência do dragão ao nascer do sol se ficarmos por aqui por muito tempo. Feng Yuxiang disse a ela. Estou bem. Podemos continuar. Meixiu assentiu. Ok. Os dois voltaram ao ar pouco depois, e Feng Yuxiang continuou conversando com Meixiu como se já fossem amigos enquanto voavam nas nuvens. Talvez tenha sido devido à sua formação semelhante como servo de Yuan, mas Feng Yuxiang considerou Meixiu um indivíduo interessante, muito diferente da pessoa comum.